Olá, mais uma vez nos reunimos para que a gente tenha a oportunidade de estudar o Livro dos Médiuns. Hoje é a nossa sessão de estudos de número 19 do ano de 2023. Hoje, dia 26 de julho de 2023. E nós estamos no capítulo 25, que trata das evocações. Então, nós estamos dando prosseguimento às evocações de pessoas vivas. Esse é o penúltimo capítulo, ou melhor dizendo, penúltimo tema que compõe o capítulo 25, que trata das evocações. Então, depois nós vamos finalizar, na próxima sessão de estudos, finalizaremos evocações de pessoas vivas e conheceremos a telegrafia humana. Mas, por agora, vamos seguindo as evocações das pessoas vivas. Então, no item de número 53, que na verdade é uma pergunta de Kardec, ele pergunta para os espíritos: o espírito de um sonâmbulo poderia responder a quem o evocasse à distância, ao mesmo tempo em que responde verbalmente a outra pessoa? Então, daria para esse mesmo espírito ter essa possibilidade de estar respondendo para uma pessoa e para outra, ou seja, duas pessoas diferentes. Os espíritos dizem: olha, a faculdade de se comunicar simultaneamente em dois lugares diferentes só pertence aos espíritos completamente libertos da matéria. Ou seja, eles têm que estar num grau evolutivo muito acima do que a grande maioria, do que nós estamos aqui na Terra. O sublinhado não tem no original, então é por nossa conta, e o sublinhado para que a gente reforce a ideia, tá? Então, nós já vimos isso, inclusive, né? Que espíritos superiores podem dar uma comunicação para várias pessoas ao mesmo tempo, mas espíritos na condição em que nós nos encontramos, o que a maioria dos encarnados se encontram, não vai ter essa possibilidade de poder se comunicar para duas pessoas simultaneamente, né, ou ao mesmo tempo. A questão de número 54. Poderíamos modificar as ideias de uma pessoa em estado de vigília, agindo sobre o seu espírito durante o sono? Então, a gente pode influenciar, a gente pode mudar ideia, pode colocar coisas na cabeça de uma pessoa, né? Enquanto ela está dormindo, ou seja, evocando ela. Aí os espíritos falam: sim, às vezes, não estando o espírito no sono ligado tão estreitamente à matéria, torna-se mais acessível às sugestões morais, e estas podem influir sobre a sua maneira de ver no estado ordinário. O estado ordinário é esse do encarnado que está aqui, né? Então, desculpa, acho que aqui ele está falando do estado que ele está emancipado, né? Essa, não fica assim tão. Vamos ler de novo para a gente entender bem, né? Porque o objetivo nosso é entender, não é passar por cima das respostas, das informações. Então, ele pergunta: poderíamos modificar as ideias de uma pessoa em estado de vigília, agindo sobre o seu espírito durante o sono? Então, sim, é uma evocação de um espírito encarnado, né? É isso que ele está tratando. Os espíritos dizem: sim, às vezes. Não estando o espírito no sono ligado tão estreitamente à matéria, torna-se mais acessível às sugestões morais, e estas podem influir sobre a sua maneira de ver no estado ordinário. Então, é no estado quando ele desperta, né? No estado de vigília. Infelizmente, acontece quase sempre que, ao acordar, a natureza corpórea o domina e o faz esquecer as boas resoluções que tenha podido tomar. Eu fiz esse comentário, me lembro bem, de que já tivemos oportunidade de conversar com espíritos e encarnados que estavam em outro lugar, e a gente orientar, procurar fazer com que a pessoa tenha uma conduta adequada, tudo. Quando
ele volta ao estado de vigília, ou seja, de consciência como encarnado, dificilmente ele, ele se lembra. Então, não é uma perda de tempo, senão a gente não faria isso, né? Mas não conversaria com o espírito, né? Encarnado. Mas, de alguma maneira, a semente ali já foi plantada, mas nem sempre ele, de primeira, assim, ele vai responder, né? Como diz aqui, né? As boas resoluções que tenha podido tomar, que poderia tomar, né? Então, ele esquece isso. Então, quando ele volta para o estado de vigília, ele se esquece. A questão de número 55, o espírito de pessoa viva é livre de dizer ou não o que desejar? Então, quando a pessoa está assim, emancipada, ou seja, está dormindo, o físico dela, o corpo físico está dormindo, e ela vem numa sessão mediúnica e, através do médium, ela se comunica. Então, ela pode falar o que ela quiser, né? Ela está livre de dizer ou não dizer o que ela desejar. Os espíritos dizem, ela está na posse de suas faculdades de espírito, portanto, do seu livre-arbítrio. Então, ela pode sim fazer ou não, né? Como dispõe de mais perspicácia, perspicácia é esperteza, inteligência, né? Coisas positivas, assim, tá mais esperta, vamos dizer assim, né? É mesmo mais cauteloso do que no seu estado de vigília. Então, ali ele tem mais consciência do que ele está falando. Então, aí ele pode selecionar o que ele está falando. Mas ele tem o livre-arbítrio de falar o que ele desejar. Falar a verdade para alguém ou não, né? Então, mas sempre voltado, sempre vinculado ao seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio, que a gente sabe, né? A gente sempre vira e mexe, ele está presente, né, nos estudos, é a livre escolha. Então, ele escolhe o que ele quer. Então, nós escolhemos aquilo que a gente quer. Arbítrio significa julgar, né? Então, um livre julgamento, uma livre escolha. Nós é que vamos decidir. A pergunta de número 56 de Kardec: poderíamos obrigar uma pessoa evocada a dizer o que deseja calar? Então, ela não quer falar sobre determinada coisa, mas podemos obrigar ela a falar? De novo, os espíritos dizem: o espírito tem seu livre-arbítrio, como eu disse, mas pode acontecer que, como espírito, dê menos importância a certas coisas do que no seu estado ordinário, no seu estado de vigília, né? Consciente da sua do seu filho. Então tá certo aquilo que a gente, aquela outra pergunta lá a gente colocou, né? Avaliou. O estado ordinário é de estar consciente, no estado de vigília. Sua consciência pode revelar-se mais livremente. Aliás, se não falar, pode sempre escapar às importunações indo embora, pois não se pode reter o espírito como se retém o corpo. Então, o espírito tem essa liberdade. Se ele não quiser falar, ele simplesmente vira as costas e vai embora. Então, não dá para segurar ele. Segurar o corpo dá. Se ele tiver, entrar numa sala, tranca a sala, consegue sair. Mas como espírito, ele consegue ir embora, porque a matéria das paredes não são obstáculo para ele, né? A questão de número 57. O espírito de pessoa viva não poderia ser constrangido por outro espírito a se manifestar e falar, como acontece com os espíritos errantes? Então, Kardec tá forçando, né? Olha, esse encarnado que foi evocado, ele não pode ser forçado por outro espírito para falar, né? Como acontece com espíritos desencarnados.
e não encarnados, aí os espíritos respondem. Entre os espíritos de mortos ou de vivos, ou seja, entre encarnados e desencarnados, isso aqui é trocado, né, entre desencarnados e encarnados, só há uma supremacia, que é a da superioridade moral. Isso é uma realidade. A gente tem prova mais do que suficiente, além do que Kardec nos apresenta, que a gente que os espíritos conseguem assim fazer com que o espírito fale somente através da superioridade moral. É isso que pode exercer uma influência sobre os espíritos. Um espírito moralmente superior, ele pode constranger um espírito a falar, seja ele encarnado ou desencarnado. Deves compreender que um espírito superior jamais apoiaria uma indiscrição covarde. Então, se é uma bobagem, se é uma curiosidade vã, alguma coisa do tipo, os espíritos superiores não vão fazer com que um espírito fale aquilo, porque eles são realmente discretos. E isso é uma coisa que constantemente acontece nas reuniões mediúnicas. Os espíritos superiores, ou os trabalhadores espirituais, aqueles que já têm o conceito do bem e do mal, eles não são indiscretos. Eles não falam da vida de ninguém, eles não vêm dar conselhos que não servem para nada, conselho aí fútil, né? Não fazem isso. Então, os espíritos superiores não fazem aquilo que vai expor qualquer um daqueles que estão fazendo parte da, da reunião. Espíritos inferiores até tentam, mas numa reunião séria, eles são constrangidos a não falar, ou então o próprio dirigente do trabalho fala: eu não estou interessado, isso para mim não serve, não precisa falar sobre isso, eu não quero ouvir sobre isso. Principalmente quando vem o espírito falar de alguém do grupo, é um espírito inferior, espiritualmente falando, né? Moralmente falando, então ele vem querer dar informações, às vezes inventadas, às vezes não, porque eles nos observam, né? Mas numa reunião séria não se pode ter nenhum tipo de curiosidade vazia, vã, sem nenhuma algo assim que realmente seja útil. Não tem utilidade, não precisa falar. E basta que fale, que imponha isso para os espíritos e eles não falam. Não é do nosso interesse escutar falar de alguém, seja da reunião, seja fora dela. Não tem por que isso, né? E é muito comum, mas é muito comum. Então, é útil e o espírito precisa falar, então, outro espírito de superioridade moral fala, fale, e o espírito fala. Dê a informação, e ele vai dar a informação. Como normalmente num trabalho, nos trabalhos mediúnicos, nas reuniões mediúnicas, vêm espíritos, tem que ter um motivo pelo qual eles estão ali. Ninguém vem porque a porta está aberta. Isso aí dificilmente acontece, particularmente em trabalhos do tipo desobsessão, que a gente sabe que tipo de espírito está vindo ali, né, se comunicar. Então, eles vêm e aí eles são constrangidos a falar, porque eles precisam falar, precisam dar informação para poder o diálogo acontecer, né? Tem uma observação de Kardec, né? Esse abuso de confiança seria, de fato, uma ação má, que, entretanto, não daria resultado, pois não se pode arrancar um segredo do espírito que o deseja guardar. Então, assim como um encarnado, um desencarnado não pretende falar, quer guardar segredo, né, por algum motivo, então não tem como arrancar dele.
esse segredo. A menos que, dominado por um sentimento de justiça, confessasse o que em outras circunstâncias calaria. Então, esse esse espírito, se tiver assim, se estiver assim, justiça em jogo, que a verdade precisa aparecer, a informação precisa aparecer, né? Ele vai e fala. E talvez até numa outra situação ele não falasse, ele se calasse, né? Uma pessoa, aí ele dá um exemplo, né? Uma pessoa quis saber por esse meio se um de seus parentes a beneficiava em seu testamento. Então vai lá a pessoa e pergunta: eu sou uma beneficiária desse seu testamento? Porque era o espírito de quem ele queria saber. Era uma pergunta inócua, inócua no sentido assim que não tem valor nenhum, né? Então, o espírito respondeu: sim, minha querida sobrinha, e logo terás a prova. Então, quem que fez a pergunta? A sobrinha. E o espírito ali naquele estado de emancipação falou: calma, você vai ter a prova. Você sim está no testamento. Realmente era assim, ou seja, ela estava no testamento. Mas poucos dias depois, o parente, esse que se comunicou, desfez o seu testamento e teve a malícia de dar ciência disso à sobrinha, sem, entretanto, saber que havia sido evocado. Ele não se lembrava, não sabia que tinha sido evocado, conscientemente falando, né? Então, uns dias depois, o que ele fez? Ele desfez o seu testamento, mexeu todo o testamento lá, né? E ainda, né, teve a malícia de avisar a sobrinha, falar: olha, eu desfiz o testamento, né? E vamos saber um pouco mais adiante, né? Um sentimento instintivo o levou, sem dúvida, a executar a resolução que o seu espírito, ele como emancipado, espírito assim dissociado da matéria, né? Não vinculado à matéria naquele momento da comunicação, tomara após a pergunta que lhe fora feita. Então, ele não gostou da pergunta que foi feita para ele. E ficou aquilo de forma instintiva, de forma inconsciente. Quando ele retornou, passados uns dias, ele ponderou a respeito, foi lá e tirou ela do testamento, né? Então, Kardec segue dizendo: a covardia em se perguntar ao espírito de um morto ou de um vivo, né? Um desencarnado ou um encarnado, o que não se ousaria perguntar à sua pessoa, perguntar diretamente para ele. E essa covardia não tem sequer a compensação do resultado que se espera. Ela esperava saber, ela ficou sabendo, mas o, o, assim, o resultado final não era o que ela gostaria. Ela foi tirada do testamento. Então, é isso que Kardec faz na observação. Ele não orienta as pessoas a fazerem perguntas inúteis, sem utilidade, para os espíritos, encarnados ou não. Quando se evoca um espírito, quando ele chega na reunião mediúnica, né, que muitas vezes não são evocados, mas os espíritos trazem ele para conversar ali, para se esclarecer, né? Então, a gente perguntaria para ele o que não perguntaria encarnado, né, o consciente. Então, isso ele chama de covardia, isso. Então, Kardec não orienta a fazer isso. A questão de número 58. Pode-se evocar um espírito cujo corpo ainda se encontra no seio materno? Ou seja, não nasceu ainda o espírito. Está ali ainda em processo de gestação. Está na barriga da mãe. Pode-se evocar esse espírito?
Os espíritos são taxativos. Não. Sabes muito bem que nessa fase o espírito se acha em completa perturbação. Ele está num processo de adaptação, ele está num processo que ele precisa, assim, daquele tempo dele, né? Eu lembro de ter comentado, né, nesse estudo sobre uma pessoa que eu conheço, uma mulher, que teve uma comunicação do espírito que seria a filha dela, reencarnaria e seria a filha dela. E esse espírito, né, essa filha, numa carta, ela fala de que vão trabalhar juntas, que vão crescer juntas, que vão dar apoio uma para a outra juntas. Então, é muito positivo isso, é muito bonito, inclusive, né? Só que ela escreveu essa carta quando estava ainda no planejamento e não na barriga da mãe. Então, que fique bem claro isso, que esse exemplo era de alguém que estava em vias de reencarnação, né? E que estava em condições de escrever essa carta. Aí tem a observação de Kardec. A encarnação somente se efetiva no momento em que a criança respira. Mas desde a concepção, o espírito designado é envolvido por uma perturbação que aumenta com a aproximação do nascimento. Ele tira a consciência de si mesmo. É o esquecimento, né? Então, ele, no processo de reencarnação, uma das fases é essa. Ele é, ele está ligado ao corpo, está se ligando ao corpo no momento, desde a concepção, e vai mais além, até o nascimento. Mas, bom, deixa eu continuar aqui, né? Ele tira a consciência de si mesmo. Por conseguinte, o conseguinte, não, ele não pode responder. E aí, Kardec fala, dá uma olhada lá no Livro dos Espíritos, né, a questão 344. Então, vamos ver essa lição aí, essa pergunta, né? 344, está aí. União da alma e do corpo. Na questão 344 de Kardec, em que momento a alma se une ao corpo? Resposta dos espíritos. A união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Então, uma fase. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo se liga a esse por um laço fluídico que vai se estreitando cada vez mais até o momento em que a criança vem à luz. O grito que escapa da criança anuncia que ela faz parte dos viventes e servos de Deus. Bom, a gente, ao longo do tempo, ao longo do, dos estudos, entende depois, posteriormente, que a reencarnação, ou a encarnação, ela se estabelece iniciando na concepção, passando por pelo nascimento, e ela vai finalizando o processo até cerca de 7 anos de idade. Até esse momento, da concepção até os 7 anos, é um processo do reencarne. É um processo pelo qual está passando. Tanto que, muitas vezes, isso já está muito mais do que relatado, existem espíritos que se lembram da vida anterior. Falam, descrevem lugares, descrevem o nome do pai, da mãe, como desencarnou. Então, nesse momento, em todo esse processo até os 7 anos, ele está fazendo todo um percurso até finalizar o reencarne ou a reencarnação. Depois ele está pleno da sua consciência tal, e já está totalmente assim ligado ao corpo, e aí o processo está sacramentado, né? Mas não deixa de haver isso. Desde o momento da concepção até o momento de respirar,
ele está se passando pelo processo da reencarnação. Tá? Não estamos contra Kardec, estamos complementando a informação, porque Kardec deixou isso claro para a gente, que haveria uma evolução, né, e principalmente com a ciência, do, do conhecimento espírita. Então, isso faz parte dessa, dessa orientação de Kardec, né, dessa observação. A questão de número 59. Um espírito mistificador, aí nós estamos falando do espírito desencarnado, tá? Então, é um espírito que não foi evocado, ele está desencarnado, não está ligado ao corpo nenhum, né? Poderia responder, então, um espírito mistificador poderia responder pelo espírito de uma pessoa viva, de um encarnado, que se evocasse? Então, vamos evocar um espírito. Ele está encarnado. Ele não vem, mas vem um espírito ali, se aproxima e se faz passar por por um encarnado que fosse evocado, né? O espírito que fosse evocado, desse encarnado. Então, essa é a pergunta dele, né? Os espíritos dizem, não há dúvida, e isso acontece com muita frequência, sobretudo quando a intenção do evocador não é pura. Aliás, a evocação de pessoas vivas só tem interesse como estudo psicológico. Convém não fazê-la quando não se visa um resultado instrutivo. Então, tem que haver um propósito. Nas reuniões mediúnicas, elas têm que realmente ter esse propósito. Qual que é a utilidade? Tem que estar, assim, para o bem, tem que ter um resultado positivo. Aí Kardec faz uma observação. Se a evocação dos espíritos errantes nem sempre os atinge, para usarmos a sua própria expressão, isso ainda é mais frequente no tocante aos encarnados. É então, sobretudo, que os espíritos mistificadores tomam seu lugar. Então, como é muito mais assim, os espíritos errantes, aqueles que estão desencarnados, eles não têm compromisso nenhum quando se trata desses mistificadores. Então, quando se evoca ele, né, a gente, então, eles tomam o papel do encarnado. Para eles está fácil. Para eles é muito simples fazer isso. Então, isso é possível sim, né? Como Kardec fala ali, como os espíritos falam. A questão de número 61. Quando a evocação de um espírito pode ser mais conveniente, desculpa, mais inconveniente. Então, quando que a gente não deve evocar um encarnado? O espírito que está na qualidade de encarnado. Os espíritos respondem enumerando: olha, não se deve evocar crianças de tenra idade, pessoas gravemente doentes, velhos enfermos. Numa palavra, ela pode ter inconveniente sempre que o corpo esteja muito debilitado. Então, isso é interessante. Os espíritos, eles orientam nisso, por quê? Porque quando o corpo está debilitado, seja na infância tenra, seja enfermo, seja idoso, é melhor que não se faça isso. E Kardec observa, a brusca suspensão das faculdades intelectuais durante o estado de vigília também poderia oferecer perigo se a pessoa, no momento, necessitasse de toda a sua agilidade mental. O corpo não está acompanhando, né, essa, é, esse movimento do espírito. As faculdades intelectuais dele não estão assim, digamos, muito sincronizadas. Então, por isso, pode oferecer algum perigo. Então, é importante que não se faça isso. Imagine a fragilidade
de uma criança de tenra idade, mentalmente falando, ou a fragilidade do enfermo, ou do velho, velhos enfermos, incluindo. Né? Então, não é conveniente trazer essa evocar uma pessoa encarnada, né? E esse era o nosso estudo da noite de hoje, como foi comentado logo no comecinho, as evocações de pessoas vivas nós deveremos terminar e depois entramos na telegrafia humana, que vai ser a continuidade desse capítulo 25 e que nós vamos terminar na semana que vem. Bom, então vamos aproveitar esse momento e fazer alguns comentários que sejam pertinentes aí ao nosso estudo da noite de hoje. Olá para quem eu não falei olá ainda, para a Enedina e para a Suelen. Se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade, tá bom? Tudo bem. A gente respeita se não tiver comentário nenhum. A gente gostaria de aproveitar a oportunidade e escutar observações, comentários. Se alguém aqui da plateia ao vivo tiver comentário, também pode fazer. Muito bem. Então a gente vai respeitar, né, esse silêncio e eu agradeço pela oportunidade, né, da gente estar aqui falando e estudando o livro dos médiuns de Allan Kardec. Que possamos nos reunir mais na próxima semana e eu agradeço vocês a presença, seja ao vivo, seja na gravação. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos nós.